E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Braz do canal Fácil Teologia e hoje eu estou aqui na Livraria Ruach da Coama, juntamente com o pastor Vilmar Nascimento, ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, da área 28, Vicente Fialho. E nós estamos aqui para fazer um super convite a todos vocês. Nos dias 3 a 5 de agosto, na Igreja Batista Filadélfia, no Vinhais, acontecerá a Conferência Ruach 2017, que tem por tema A Chama Inextinguível, baseado neste livrão aqui, do Michael Reeves, que foi publicado pela editora Monegismo e vende aqui na Livraria Ruach. E o pastor Vilmar Nascimento, ele é um dos nossos palestrantes. Ele está aqui hoje para dar uma palhinha sobre o que ele vai falar nesses dias de conferência. A paz do Senhor, Eduardo. Meus amados, nós teremos a conferência e a temática da conferência, como o Eduardo falou, está pautada nesse livro. Chama Inextinguível, Descobrindo o Cerne da Reforma, de Michael Reeves, prefaciado por Mark Dever. Se tem uma ideia, Mark Dever escreve no prefácio desse livro que sobre a temática de reforma, de forma panorâmica e resumida, ele não leu uma obra melhor do que esta. Mark Dever. E eu concordo com ele. É um livro de linguagem fácil, de fácil compreensão, traz um cunho narrativo, histórico, mas também teológico. Michael Reeves é um acadêmico, mas ele escreve e toca o coração da gente. Então, quando você ler este livro, você vai se encantar. E ele tem uma habilidade como poucos. Ele consegue nos fazer, ou ele nos transporta para o período do século XVI. Parece que a gente está lá junto com Lutero, com Zwinglio, João Calvino e tantos outros reformadores. Ele faz questão de frisar na parte do contexto que eclodiu a Reforma Protestante no século XVI, 1517, ele toca em dois nomes, Wycliffe e João Hus, séculos XIV, XV e aí o século XVI. Wycliffe morreu queimado, condenado por heresia, da mesma forma João Hus, e nós sabemos muito bem, meus amados, que João Hus, ele foi condenado por heresia. E é interessante que o Michael Reeves, ele vai citar e destacar aquela frase conhecida. Quando ele estava na fogueira, Hus se levanta e, digamos assim, de forma profética, ele diz: hoje matam o ganso. João Hus, em tcheco, ganso. Hoje matam o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne e não o queimarão e não o silenciarão. Quem é o cisne? Surgiu, dentro praticamente cerca de 100 anos, a Reforma Protestante, Martinho Lutero, que aqui ele chama de vulcão. Sobre Martinho Lutero é interessante que teólogos estudiosos da palavra e da história da igreja classificam Martinho Lutero como um elefante em casa de vidro, ou seja, trona tudo. Tinha que ser um cara corajoso como Lutero para fazer um negócio desse, né? Deus é tremendo, Deus tem a sua forma de tratar e lidar. Mas por que a chama inextinguível? Chama inextinguível porque Michael Reeves vai fazer de maneira apologética, defendendo que os princípios elementares e as bases da Reforma Protestante do século XVI que eclodiu permanecem até hoje. Mas por quê? Porque são pilares e princípios bíblicos. Por serem princípios bíblicos, está fundamentado em sola escritura. Portanto, não tem tempo que define, porque é a palavra de Deus. Então, estes pilares, ele queima como fogo. E esse fogo não tem como se apagar, porque é o fogo da chama do poder bíblico ou da palavra do próprio Deus agindo na história, levantando homens e levantando também mulheres. Mas particularmente ele vai se levantar contra uma tendência que surgiu ou começou a ganhar força em 1960. Ele faz questão de citar que são homens que, em busca de uma linguagem religiosa que pudesse abranger todas as denominações, ou seja, naquela bandeira chamada de sincretismo religioso. Essa unidade tem um valor, ele cita, tem um valor, mas também pode ter, digamos assim, até em certo sentido, um aspecto negativo, perigoso, até um engodo. E aí ele vai citar e falar que a base da unidade cristã, ela está em sola escritura. E a Reforma Protestante, quando eclodiu e Deus levantou Martinho Lutero e os homens da Reforma, foi visando a unidade da igreja, ainda que com conflitos e com uma defesa bíblica, apologética, litúrgica, confrontadora. Nós sabemos que esse confronto esteve ligado, associado à igreja romana, mas dali em diante ele vai trabalhar
os desdobramentos da Reforma Protestante que saíram pelos países da Europa. Aqui tem muito pano para manga e vai ser uma oportunidade para nós conhecermos na própria conferência da Ruach. A outra coisa que eu quero compartilhar, Eduardo, não só contigo, mas com todos os ouvintes e com todos os amados seguidores do canal Faço Teologia, que eu recomendo, meu amigo aqui, Eduardo. Ele recomenda. Por exemplo, eu não tive como ler esse livro e ficar indiferente ao conteúdo, à narrativa. Eu me senti assim em plena século XVI, quando ele cita a morte de grandes homens de Deus que morreram, mas morreram por amor à obra, a Cristo. E até hoje existem homens espalhados nos quadrantes deste mundo, mulheres que estão morrendo por amor à graça de Deus, por amor à palavra do Senhor e por amor ao próprio Deus. Então, este livro, ele consegue penetrar no recôndito do nosso coração, no nosso próprio ser. Então, eu não tive como ler e ficar indiferente. Ele conclui dizendo, fazendo aquela pergunta, em 7 capítulos, são 7 capítulos, a reforma acabou? Ele vai responder logicamente, não acabou. Nós ainda vivenciamos os pilares da reforma. Se você quer descobrir mais, eu quero lhe despertar, eu quero lhe indicar, quero lhe conclamar você a comprar e fazer esta leitura. Devore este livro. Tenha esta alegria e satisfação em penetrar num pouco do cerne da Reforma Protestante. Você vai sentir no coração que a Reforma é uma chama que não se apagou e é uma chama inextinguível. Portanto, eu quero louvar e glorificar a Deus por ser um dos preletores e me juntar a estes homens. Eu me contento em comer das migalhas que caem na mesa deles, né? Esses homens são muito modestos. E agradeço por a oportunidade de, mais uma vez, compartilhar e estar presente no canal Faço Teologia, que é um canal que divulga a boa teologia dentro de São Luís, dentro do Maranhão. Então, pessoal, esse aqui é o livro que eu tenho certeza que, assim como eu, você também ficou com vontade de ler. Vem aqui na Ruach, adquira o seu. E mais uma coisa, não perca a conferência Ruach 2017. Se programe, faça sua caravana, convide o pessoal da sua igreja, se preparem, vai ser uma bênção. Nós teremos vários preletores, assim como o pastor Vilmar Nascimento, que estão nos abençoando. E mais uma coisa, gente, é de graça, é de graça. É de graça, é de graça. Não vai pagar nada, é um presente da Livraria Ruach para todos nós. Tem muita coisa pra gente aprender ainda. Então, ó, Conferência Ruach 2017, de 3 a 5 de agosto, na Igreja Batista Filadélfia, aqui no Vinhais. Não perca, gente, vai ser uma bênção. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.